A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida você para participar da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Faça e ensine a fazer. Amplie o bem que existe em você. O Evangelho no Lar é um encontro semanal com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, sob a assistência dos benfeitores espirituais. O Espírito Bezerra de Menezes afirma que o Evangelho no Lar é Cristo falando ao coração. Então, como fazer? Escolha um dia da semana num horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Crianças também podem participar, assim como visitantes ocasionais. Caso estes visitantes não sejam espíritas, devem ser convidados e esclarecidos sobre a finalidade da reunião. O Evangelho no Lar pode ser realizado por uma só pessoa e o roteiro a ser seguido é o mesmo. É recomendado deixar sobre a mesa uma jarra ou um copo com água para cada integrante, a fim de ser magnetizada pelos benfeitores espirituais. Roteiro para a reunião. Inicie com uma prece simples e espontânea. Faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Comece desde o prefácio, lendo um item ou dois em sequência ou de forma aleatória. Leia em voz alta, de uma forma clara e pausada, mesmo que esteja sozinho, proporcionando um modelo de reflexão para todos os presentes. Comentários sobre o texto lido devem ser breves e contando com a participação dos presentes, deixando claro o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Após, faça preces pelo próprio lar, pelos parentes, amigos e por todos os que estão ligados à família, encarnados e desencarnados. Pela comunidade, por todos os que governam e administram, pelo Estado, pelo país e pela paz no planeta. Peça que a água seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. Encerre com prece simples, sincera e espontânea, agradecendo a Deus, Jesus e aos bons espíritos. Após a prece, beba água magnetizada. Lembre-se, a prática do Evangelho no Lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Toda intuição e inspiração que possa ocorrer deve ficar no campo dos comentários gerais no momento oportuno. Paz no lar, paz na humanidade. Participe da campanha O Evangelho no Lar e no Coração e amplie o bem que existe em você. Faça e ensine a fazer.
Saiba mais em www.fergs.org.br ou ligue 51 3224 1493. Visite também um centro espírita. Você será muito bem-vindo. Boa noite, meus amigos, meus irmãos, queridos companheiros do Caminho da Luz, trabalhadores, frequentadores e os demais amigos e irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje temos um convidado especial para um mês especial, né, do nosso aniversário, dos 88 anos de nossa casa. Nosso irmão Jacobson Trovão, da cidade de Goiânia, que depois a gente vai apresentar ele com mais calma. A gente vai fazer agora, então, uma leitura, né, do nosso Fonte Viva e uma prece para abrirmos, então, os nossos trabalhos. Capítulo 101, a cortina do eu. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, versículo 21. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinamos imparcialmente as atitudes que não são peculiares nos próximos serviços do bem. Que somos cooperadores iniciantes e observaremos que, mesmo aí, em assuntos de virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva, em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos. Indistintamente, enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem, a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos de processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o curso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos a volúpia de nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso, que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocando pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à vontade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem, na experiência do corpo além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprendemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo
em favor de nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Texto, então, do nosso Fonte Viva, Espírito Emmanuel, do nosso médio Chico Xavier. Então, meus amigos, vamos então com um pensamento voltado a esse querido amigo que nos inspira, que nos serve de modelo e guia, que nos acompanha em nossos passos, envolvendo-nos em vibrações de esperança e paz. Queremos também, Senhor, pedir em favor do nosso irmão Jacobson, que o inspire, que o conduza na nossa conversa de hoje. A todos, o nosso carinho especial e que essa paz e esse amor toque o coração de todos nós. Que assim seja. Então, meus amigos, é uma alegria muito grande, né? Uma gratidão muito grande. Nós conhecemos nosso irmão Jacobson no Encontro Nacional da Área da Mediunidade em 2014, lá no estado de Macapá, do Amapá, cidade do Macapá, né? Onde tivemos, né, a oportunidade de conhecer, de ser apresentado esse irmão pela primeira vez. Desde lá tivemos vários contatos, presencialmente, por telefone, reuniões online, porque o nosso irmão Jacobson é o coordenador da área da mediunidade da FEB. Então, ele coordena toda essa área, né, em frente ao Brasil, em frente à Federação Espírita Brasileira. É um companheiro muito querido, muito acessível, né? Vocês vão gostar, com certeza, da conversa que ele vai ter conosco. Ele é da cidade de Goiânia, né? Ele é professor de faculdade de Direito, escritor, enfim. Não vamos aqui, né, enumerar as várias qualidades desse irmão querido, até para não constrangê-lo, devido à sua tão dedicada tarefa, né, ao movimento espírita. Tem desde jovem, desde, se não me engano, 16, 17 anos, já é palestrante, né, na doutrina, enfim, ele tem aí trabalhado, né, com muita intensidade no movimento espírita brasileiro, com certeza nos ajudando aí nas frentes de trabalho. É um companheiro muito tranquilo, né? Como falamos, muito acessível assim para as conversas, quando a gente teve o contato de trabalhar mais próximo. Hoje não estamos mais nessa área, né, à frente dessa área aqui na nossa FERGS, mas continuamos mantendo a amizade, o carinho desse irmão tão querido. Visto isso, convidamos então para ele participar conosco em nosso aniversário, né, como falamos nesse mês especial. Então, sem mais delongas, deixar que ele fale, né? Já falamos bastante. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Que Jesus te abençoe, te conduza sempre. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. E ficamos, então, com o nosso irmão Jacobs com o tema Influências Espirituais. Muita paz, bom trabalho. Meus queridos irmãos, quero agradecer imensamente o convite que nos foi feito pelo Alexandre, em nome do Centro Espírita Caminho da Luz, de Porto Alegre, que é presidido pelo nosso companheiro Velocino. Tivemos o prazer de conversar agora há pouco. Cumprimentar essa instituição pelos 88 anos de fundação, e que aqueles que foram os pioneiros desse trabalho recebam o amparo, recebam a gratidão daqueles que estão hoje na realização da atividade, e os que estão respondendo no presente sejam inspirados para darem continuidade a este importante trabalho que foi iniciado no passado, com certeza um dos primeiros centros, né, do Brasil, sobretudo, muito provavelmente aqui na região sul. E fomos convidados para tratar desse tema, influências espirituais, que é um tema palpitante e que Allan Kardec, na obra da codificação, tem como um dos pilares da própria doutrina espírita. Ele identifica essa mútua relação entre nós, conviventes dos dois planos da vida, aqueles que estão vestindo o corpo físico e aqueles que já deixaram
a vestimenta física. Kardec observou que nós dividimos o mesmo espaço. Existem espíritos em todos os lugares. Os espíritos estão onde o coração deles determina. Os espíritos que amam buscam os lugares de amor. Os espíritos que são ligados ao mal, ao ódio, à violência, vão buscar os ambientes da mesma natureza. Mas estamos todos num contexto único, dado que o planeta Terra, de provas e de expiações, nos coloca em contato com espíritos de naturezas as mais diversas. E é por isso que na questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec estuda a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, ele faz uma pergunta que era a pergunta que mais se ouvia à época, porque a gente percebe isso nos estudos que Kardec desenvolve na Revista Espírita, o que inclusive o levou à própria publicação das obras básicas. Se os espíritos influem, indaga ele, em nossos pensamentos, em nossos atos. A resposta, ela é simples, mas surpreendente, muito mais do que imaginais. Influenciam, dizem os espíritos a Allan Kardec, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Na verdade, a resposta, ela é simples e surpreendente, porque mostra que nós estamos permutando pensamentos continuamente com os espíritos. Na verdade, o nosso pensamento é uma mistura, é uma mescla de pensamentos que nos chegam e daqueles pensamentos que são próprios nossos, que normalmente nós não os diferenciamos em função da inexperiência na própria convivência com a faculdade mediúnica, que é a base que dá condições a esse contato psíquico entre mentes. Mas nós nos alimentamos de pensamentos, ou seja, nós nos nutrimos de pensamentos que nos estimulam a agir. Por isso é que os espíritos dizem, o mais comum, o natural, são os espíritos vos dirigirem, porque nós nos alimentamos de pensamentos e somos conduzidos por esses pensamentos. Resta saber quais são os pensamentos que estão me conduzindo, onde estão me levando. E aí basta observar o resultado dos nossos atos, as consequências das nossas atitudes, que nós vamos ver de quais pensamentos estamos nos alimentando ou nos nutrindo. Porque quando os espíritos dizem a Kardec, de ordinário são eles que vos dirigem, quando alguém dirige uma outra pessoa, isso dá a ideia de retirar a liberdade, porque a pessoa é dirigida. Nós não podemos ser dirigidos. Se alguém dirige alguém, é porque essa pessoa, a pessoa que está sendo dirigida, ela está sendo constrangida. O que evidencia que, na verdade, quem dirige outra pessoa são os espíritos inferiores. Porque os espíritos superiores, eles não dirigem, eles inspiram. Porque dirigir é tirar o livre-arbítrio, a liberdade, é induzir. E os espíritos superiores nos estimulam, nos inspiram, nos intuem, mas não nos constrangem. Então, Kardec revela uma faixa psíquica muito delicada e muito perigosa, que é essa do domínio de uma mente sobre outra e da inconsciência desse domínio, que causa prejuízos na existência das pessoas. Mas essa influência, ela existe de todos os tempos. O Espiritismo não criou essa influência. Na verdade, quem criou o Espiritismo foram os espíritos.
Os espíritos é que criaram os médiuns, podemos dizer assim, porque eles é que se utilizam do corpo físico, do médium, para se manifestarem. O espiritismo ele veio do mundo espiritual para o mundo material e não o contrário. Nós vamos encontrar na história humana essa relação nossa com o mundo espiritual que nunca foi muito clara e nem sempre saudável. Isso não é um problema de agora. O que o espiritismo faz é revelar o que já vem acontecendo na humanidade desde que o homem é homem. Os espíritos influenciam as pessoas desde que o homem tomou consciência na Terra, ou até talvez antes, quando ainda primitivos, porque achados arqueológicos, não é, do homem de Neandertal e outros mostram que já havia um certo culto aos mortos, porque as ossadas encontradas tinham também objetos que representavam oferendas, o que mostrava que esses seres, esses primitivos, não é? Ou os nossos antepassados mais primitivos já tinham uma certa ideia ou intuição vaga de que a vida não acabava com a morte e que havia a possibilidade dessa influência. Obviamente que não de forma lúcida, mas muito mais anímica, muito mais intuitiva, de alma para alma, sem o raciocínio lógico que hoje podemos fazer. E essa evolução, ela foi um tanto quanto lenta. Nós vamos encontrar, por exemplo, na mitologia egípcia, os deuses humanos, ou os faraós, né, que não eram nem divinos, nem humanos, mostrando essa relação entre o mundo material e o mundo extranormal ou sobrenatural. Nós vemos Osíris, Ísis, Horus, não é? Pai, mãe, filho, não é? Uma família toda que era considerada divina, representantes da divindade na Terra, mostrando que o homem tinha, já desde aquela época, uma compreensão de seres sobrenaturais que interferiam na vida das pessoas. E existia um Deus para cada comportamento humano, ou uma entidade, como Anubis, que era o Deus que guiava o caminho dos mortos, aquele que tinha o corpo humano e a cabeça de chacal, era quem julgava e decidia os destinos e conduzia os mortos à vida para além do chamado véu de Ísis. Na mitologia egípcia, Ísis, não é? Ela postava um véu que cobria ou que escondia o que havia para além da morte. Então, o véu de Ísis, quando se levantava, os mortos avançavam para o mundo deles, podendo inclusive voltar. Essa era a ideia da mitologia egípcia. Então, os faraós eram os representantes divinos na Terra. Mas junto aos povos hebreus, nós também temos referência dessa interferência divina na vida das pessoas, influência de seres sobrenaturais. Nós vemos Jeová, ou Javé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de uma tribo. Era uma divindade que falava com as pessoas, que negociava com as pessoas, que dava o encaminhamento e o destino de, inicialmente, uma tribo, e depois isso foi se expandindo e cresceu muito mais. Eram seres especiais, criados especialmente na natureza, mas que podiam interferir no caminho das pessoas. Todas as culturas nós vamos encontrar essa influência, a ideia de que seres sobrenaturais podem interferir na vida dos homens. Na China, no Japão, no Tibete, o próprio budismo ou confucionismo, existe o culto aos antepassados, não é? E também a adoração de divindades que são capazes de encaminhar
as pessoas para o bem, outras divindades para o mal. Isso ocorre também na teologia hindu. Na Índia, nós vamos ver no livro dos Vedas e, sobretudo, no Bhagavad Gita, a grande luta de Krishna, não é? E de Arjuna, naquele simbolismo do livro que a nossa existência constitui-se numa guerra. Krishna, a divindade que orienta Arjuna nos caminhos da vida, com aqueles enfrentamentos e o progresso para levá-lo à ascese espiritual, ao nirvana, segundo a mitologia hindu. Nós vamos encontrar também na Grécia, em Roma, o Monte Olimpo, onde viviam os deuses que se relacionavam com as pessoas, deuses que eram filhos do relacionamento de deuses com os homens, como o caso de Apolo, que era fruto do relacionamento de um deus com uma pessoa humana, e que os deuses interferiam, né, na vida das pessoas. Um deus para cada coisa. Ceres, a deusa das colheitas. Eros, o deus do amor. Mas nós temos também Hades, o deus do mundo dos mortos, e Zeus, o deus criador. Era a forma que as pessoas tinham, ou o modo que eles interpretavam nas diferentes culturas e em diferentes épocas, esse relacionamento do mundo espiritual com o mundo material. Mas observemos que eram seres especiais da natureza. Não se poderia dizer naquela época propriamente de mediunidade, mas de um mediunismo muito mais ligado a uma intuição anímica da existência de seres sobrenaturais. Porque eles não tinham compreensão de que nós temos hoje com a doutrina espírita, de que esses seres, na verdade, eram as almas dos homens que continuavam viventes depois da morte. Como não se tinha esse conhecimento, surgiu a mitologia de cada cultura para explicar um fenômeno da natureza humana, que era essa íntima relação entre mundo material e o chamado mundo espiritual. Ideia que Jesus foi aquele que trouxe a grande evolução ou transformação nessa compreensão, quando no alto do Monte Tabor ele conversa com Moisés e com Elias transfigurado. Aí já não eram mais deuses ou seres especiais, mas seres humanos. Foi a primeira vez que se viu ser humano, porque eles sabiam de Moisés, sabiam de Elias. Ali não eram anjos, não eram demônios, mas eram pessoas que voltavam para ter contato com Cristo. Os apóstolos aprenderam isso. Embora na Idade Média ocorresse um desvio no próprio estudo dessas relações, e eleva-se a ideia do demônio como um ser maligno, mas também dos anjos como seres especiais criados por Deus, seres isolados na criação, diferente dos homens. Inclusive que podiam ter contato com as pessoas, como o caso dos íncubos e os súcubos, que mantinham relacionamentos sexuais com os indivíduos, grandes demônios ligados à sexualidade, segundo a teologia da Idade Média. Nós só passamos a ter uma compreensão melhor do chamado mundo material e mundo espiritual com a doutrina espírita, que vem esclarecer que esses seres mitológicos do passado era a forma que aquele povo tinha de interpretar algo muito natural, que não é sobrenatural. Não existe o sobrenatural. Tudo é natural. E que o mundo material e o mundo espiritual também é uma designação didática. Não existe mundo material ou mundo espiritual. Existe um mundo só, com dimensões diferentes. Nós temos a dimensão material e temos a dimensão espiritual.
e que essas dimensões se interagem. Nós temos influências mútuas, nós estamos falando da influência dos espíritos no mundo corporal, mas nós também, do mundo material, influenciamos os espíritos. Nós nos influenciamos também enquanto mentes interconectadas. Isso é revelado por Allan Kardec quando ele estuda no livro A Gênese, o chamado fluido cósmico universal, que é como se fosse um grande oceano no qual nós estivéssemos mergulhados, e o nosso pensamento caminha por esse fluido cósmico, conectando as nossas mentes. Nós vivemos em rede, nossos pensamentos se comunicam, tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual. Isso decorre dos nossos interesses, das nossas preocupações. Então, os espíritos também se influenciam entre si, como nós também influenciamos uns aos outros, no plano físico. E podemos influenciar os espíritos e sermos influenciados pelos espíritos. E essa interconexão foi uma das principais considerações que fizeram, inclusive para o espírito André Luiz, quando ele chegou na cidade Nosso Lar. Os estudantes dessa obra hão de recordar quando ele é alertado que tomasse muito cuidado com o que pensava na colônia espiritual Nosso Lar, porque ali todas as pessoas percebiam os pensamentos uns dos outros, porque as mentes estavam interconectadas. Nós também, no plano físico, passamos pela mesma situação. A questão é que nós não vemos o pensamento um do outro quando estamos no plano físico. Mas os espíritos podem, sim, ver os nossos pensamentos. E de que forma isso acontece? Isso, inclusive, é um estudo belíssimo feito por Allan Kardec na Revista Espírita, quando ele explica, ou os espíritos explicam a Allan Kardec, que, na verdade, nem todo espírito é capaz de ler o nosso pensamento. Só espíritos superiores, ou que têm essa habilidade de penetrabilidade diretamente na mente um do outro. Kardec explica que, na verdade, em torno de nós existe ou sobre a nossa pele, uma expansão do nosso perispírito. O nosso perispírito não está preso dentro do corpo físico, porque nós aprendemos com a doutrina que temos espírito, perispírito e corpo físico. Mas o limite entre um e outro é apenas didático, porque os três se interagem. Espírito, perispírito e corpo constituem-se numa unidade. É uma unidade existencial do ser humano. Nós não podemos dizer onde começa um e termina o outro. E o perispírito ele é expansível. E em nós, encarnado, ele se expande para além da superfície da nossa pele. Cria em torno de nós como que uma atmosfera. Nós todos temos essa atmosfera em torno de nós. E é nessa atmosfera que os nossos pensamentos se projetam. André Luiz, estudando o tema, dá um nome a essa atmosfera de aura. Nós todos temos uma aura, que é uma atmosfera fluídica, produzida pelo nosso perispírito, altamente maleável, plástica, que é capaz de projetar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Essa aura é uma plataforma de contato entre espíritos. Os espíritos se aproximam de uma pessoa se ela se simpatizar com a aura da pessoa, ou essa atmosfera fluídica. Ela pode ser agradável ou desagradável ao espírito. Se for um espírito inferior e ele se aproximar de uma pessoa equilibrada, a aura pode ser repulsiva, porque ela é na verdade, essa atmosfera é um campo mento-eletromagnético.
Então, ele pode atrair ou afastar espíritos. Se o indivíduo for desequilibrado, ele poderá atrair naquilo que Kardec chamou de simpatia, ou seja, o espírito é atraído, nem sempre pelo pensamento em si da pessoa, mas pela projeção do pensamento na aura. É claro que aí, quando o espírito se aproxima da pessoa e tem contato com essa aura, começa a acontecer um fluxo e um refluxo de pensamentos. Aí um pensamento interage com o outro. Aí o espírito começa a se apoderar do pensamento do encarnado e o encarnado passa a assimilar naturalmente o pensamento do desencarnado. Mas essa plataforma de contato é a base, inclusive, do próprio fenômeno mediúnico. Existe em todas as pessoas. Por isso todos nós somos médiuns. Porque todos nós podemos entrar em contato com os espíritos. É da natureza humana. Nós temos uma mente naturalmente mediúnica, que se comunica espontaneamente com outras mentes. É o que nos faz médiuns. Na expressão de Allan Kardec, quando ele nomina essa possibilidade psíquica de faculdade, e que o espírito humano, Emmanuel, através de Chico Xavier, chama de sentido mediúnico, porque é um sentido a mais que nós temos, como ver, ouvir e falar. Então, a nossa aura ela pode ser agradável ou desagradável ao espírito, dependendo do tipo de pensamento que nós alimentamos. E é por aí que eles nos influenciam. Há um ditado que diz: pelo fruto se conhece a árvore. Esse julgamento, ele pode ser feito pela pessoa, pelo médium, pelo indivíduo, podendo explicar a natureza da presença espiritual que ele traz consigo. Então, se as ideias que me chegam são negativas, o espírito não é bom. Se a ideia que me chega é positiva, o espírito é bom, é elevado. Mas isso tem um limite. Porque se nós perdermos a capacidade da autocrítica, se nós perdermos a capacidade de raciocínio lógico, nós não faremos essa distinção. E isso acontece quando ocorrem os processos obsessivos chamados de fascinação, em que o indivíduo perde o bom senso. Ele age e reage por comandos psíquicos dados por entidades perturbadas, verdadeiros hipnotizadores do mundo espiritual, e a pessoa passa o dia inteiro no automatismo e não percebe que está sendo teleguiado por uma entidade. Processos de hipnose que ocorrem muitas vezes na madrugada. Porque quando nós dormimos, nós saímos do corpo. É natural sair do corpo, porque nós não estamos presos no corpo. E vamos para os lugares de predileção nossos. As pessoas que gostam de estudar, as pessoas que gostam de trabalhar, vão encontrar na vida de espírito, ainda quando encarnados, oportunidade de fazerem cursos no mundo espiritual, oportunidade de ajudarem trabalhando no mundo espiritual. No entanto, muitas pessoas também vão buscar os ambientes de violência, os lugares de bebida alcoólica, de uso de tóxico, da sexualidade desequilibrada. E envolvendo-se com esses ambientes, nutrindo-se com esses pensamentos e emoções, a pessoa passa o dia sob forte influenciação sem o perceber. Porque aquelas ideias se somam. Muitas pessoas indagam: como, enfim, eu faço para diferenciar o pensamento? Se o pensamento é meu ou se o pensamento é de uma entidade que está me sugerindo um comportamento? Diz André Luiz que cada mente funciona numa frequência muito específica. Cada um de nós tem uma frequência psíquica muito específica.
E que, quando surge um pensamento diferente, a gente é capaz de perceber, mas desde que tenha a possibilidade ou a capacidade de identificar a própria frequência psíquica. E onde nós podemos identificar a nossa frequência psíquica? Ou de que modo? Observando-se. Aquilo que gosta, os seus desejos, as suas tendências, os seus anseios, os hábitos, o modo de reagir às situações. Aí eu começo a me conhecer. Me conhecendo, quando chega um pensamento que me é sugerido e que conflita com as minhas tendências pessoais, eu vou conseguir perfeitamente diferenciá-las. Se esses pensamentos que me chegarem forem consonantes com as minhas tendências, dificilmente eu diferenciarei. Farei a diferença uma vez que eu não estarei habituado a prestar atenção no que eu penso. Ocorreu-nos um episódio certa vez, não querendo fazer nenhuma referência autobiográfica, mas apenas para analisar e exemplificar essa percepção, que varia de pessoa para pessoa, que todos nós temos, basta a gente começar a prestar atenção. Isso não é vantagem, mas é uma habilidade que você vai desenvolvendo e todos nós podemos desenvolver. Nós estávamos num grande hotel, num hotel de luxo, numa grande cidade, a convite de uma universidade, estávamos num trabalho profissional, o curso era ali. Então, na condição de professores, nós ministramos o dia todo de aula, e quando chegou a noite, nós fomos para o restaurante, tomamos a refeição, nós, os alunos se recolheram e eu fiquei para tomar um último café, e fui para um balcão, uma bancada muito larga, num ambiente muito amplo, tudo muito elegante, tudo muito confortável, como procuram as grandes universidades oferecer para os seus alunos, a fim de que tenham a comodidade e a facilidade do aprendizado. Então, nós estávamos ali colocando o café que o garçom nos serviu, quando nos surgiu uma ideia que eu achei muito interessante. Foi como uma voz que falou na minha cabeça. Assim foi como eu interpretei. Cada um tem uma forma de interpretar. Mas foi como se uma voz falasse na minha cabeça. Coloca aguardente ou pinga, não é? Em várias regiões do Brasil e até do exterior, existe uma expressão muito própria para falar da aguardente, da bebida alcoólica. Então, na nossa região, as pessoas falam, não é, aguardente, ou pinga, em muitos lugares usam assim. Coloca a bebida alcoólica no café. Eu achei aquela ideia tão inusitada. Eu falei, mas colocar aguardente no café, mas que coisa engraçada. Eu nunca imaginei que se pudesse colocar aguardente no café. Ainda fiquei assim, imaginando. Eu falei, olha, se eu colocar aguardente no café, eu que nunca bebia da minha natureza, nunca fui dado a bebida alcoólica desde juventude, eu fiquei imaginando que se eu colocasse a bebida alcoólica, não é, qualquer que seja ela, misturada com café, isso me daria uma agitação. Eu pensei, eu vou ficar acordado aqui a noite inteira e nem vou conseguir dormir, é capaz que eu saia aqui correndo pela rua afora. Fiquei imaginando essas situações assim, transtornadas, não é, em função dessa ideia tão estranha e inusitada. Enquanto eu refletia sobre a absurdidade da ideia de se misturar uma bebida alcoólica ao café, eu olhei do lado, eu não tinha observado, próximo de mim, a cerca de 1,5 metro a 2 metros, tinha uma bandeja de prata com cálices de cristal e uma garrafa de bebida alcoólica no meio. E quando eu olhei aquilo, eu levei um susto, eu não tinha observado que aquele objeto estava tão próximo. E dado aquele estado psíquico de eu estar prestando atenção na ideia da bebida alcoólica e misturada com café, eu vi que estava encostado no balcão um espírito, perto da garrafa,
de bebida alcoólica, esperando que qualquer pessoa que se aproximasse dali pudesse beber, e ele, desencarnado, beber junto. Então eu vi a entidade. A presença da entidade no ambiente refletiu em mim como uma ideia de beber bebida alcoólica. E aí eu observei e tentei então ainda iniciando os primeiros estudos de doutrina, entendendo que os espíritos têm liberdade, que existe um momento apropriado para cada coisa, eu tentei conversar com a entidade. Mas o espírito não estava interessado em mim. Porque logo que eu tentei manter um contato psíquico, pensar no Evangelho, falar de Jesus, aproximou um cavalheiro que se dirigiu, encarnado. É uma pessoa que foi para beber, serviu. E aí o espírito desviou a atenção de mim. Ele se aproximou e eu me lembrei dos estudos de André Luiz, quando ele explica que um espírito, quando vai sorver a bebida alcoólica de outra pessoa, está sendo ingerida por um encarnado, ele encosta garganta com garganta para sentir aqueles vapores alcoólicos que o encarnado está bebendo. Ele aproxima muito para ter as mesmas sensações. Foi o que André Luiz denominou de uma das nuances, né, ou das facetas do vampirismo. Aquela cena me causou um mal-estar imenso. O espírito continuou ali. Eu fui para o meu quarto, tive muita dificuldade, inclusive, naquela noite para dormir. Orei bastante para tentar sintonizar, mas o espírito permaneceu no lugar. Porque ele estava interessado em todas as pessoas que se aproximassem e bebessem. Ele iria se aproximar e beber, desde que oferecesse condições para aquilo. Não estou dizendo como uma vantagem, mas como uma experiência pessoal, porque em mim soou como uma voz. Poderia ter soado como um desejo de beber e eu ir e beber a bebida alcoólica. Se fosse uma outra coisa que fosse de meu interesse, eu talvez não identificasse, não é? Porque eu estava nitidamente distante daquele desejo de bebida. Nós demos esse exemplo para mostrar que isso é corriqueiro na vida de todas as pessoas. E é por isso que nós temos que começar a prestar atenção no que pensamos e no que desejamos. Porque é dessa forma que eu vou fazer a diferenciação. E mesmo que o espírito estimule em mim, por exemplo, o desejo de beber, eu sei que a compulsão pelo uso do tóxico, da bebida alcoólica, ela gera desequilíbrios graves e eu preciso ir vencendo. É o processo de enfrentamento natural da vida. Mas os espíritos também nos beneficiam. Os nossos anjos guardiões, os espíritos protetores, também estão nos auxiliando, sem nós sabermos. Muitas vezes, pela madrugada, eu mencionei agora há pouco o livro Nosso Lar. Nesse mesmo livro, no final já do livro, depois que André Luiz teve autorização para visitar a família, e ele teve aquele choque quando ele percebeu que a mulher havia se casado, novamente estava em segundas núpcias, que foi o grande aprendizado dele, da família universal. Ele foi encontrar o atual marido da ex-esposa, não é? Muito doente, com processo pulmonar, e ele estava para quase desencarnar. Mas André Luiz visitou o lar, o ex-lar, não é? Porque ele já não pertencia mais à esfera física, ao lado de uma mentora espiritual. Então, quando eles viram que aquela mulher ficaria viúva pela segunda vez, porque o segundo esposo também estava muito doente, e ela não merecia passar pelo problema da segunda viuvez, que geraria para ela muitas dificuldades, ela mereceu o segundo casamento, nesse amor fraternal, não é? Então, a mentora convidou André Luiz, e eles foram recolher recursos da natureza, e encontraram na cabeceira da cama daquele homem enfermo um copo de água. Colocaram ali um medicamento, sem que ele soubesse, e nem que tenha feito diretamente o pedido para isso. Os espíritos colocaram ali, porque aquela família merecia o socorro,
e não precisariam passar pela provação daquela segunda desencarnação em família, do segundo esposo da mulher. E ele bebeu a água fluidificada, ou seja, com os medicamentos colocados por André Luiz. André Luiz passou a ajudar aquele que seria, entre aspas, o rival, e o homem se recuperou. Os espíritos fazem isso por nós. Os espíritos estão continuamente nos auxiliando. Há um fenômeno que sempre me chamou a atenção e que é muito comum e corriqueiro, não é? E que a gente não nota que é uma ação direta dos espíritos sobre a nossa existência. Eu já tive inúmeros exemplos do que eu vou narrar, não é? Um amigo, ele certa vez me disse que o Evangelho segundo o Espiritismo dele, ele usou a seguinte expressão: estava viciado. Eu achei muito interessante. Eu falei, mas como é que um livro fica viciado? Não, o meu livro ficou viciado. Eu falei, por quê? Ele falou, é porque toda vez que eu abro o Evangelho, e ele tinha um hábito de fechar os olhos, pensar em Jesus e abrir o Evangelho. Ele disse que saía sempre na mesma mensagem. Então ele falou, olha, o meu livro quebra com muita facilidade. Essa mensagem me persegue. Toda vez eu leio a mesma mensagem. Eu posso estudar o Evangelho, eu olho outros textos, eu busco outras lições. Mas se eu fechar o olho e pensar em Jesus e abrir o Evangelho, a tal da mensagem. Ele falou, Jacobson, eu já cheguei a fazer um teste. Eu comprei um Evangelho 0 quilômetro e fiz o teste na própria livraria espírita. Eu fui para um cantinho ali, pensei em Jesus e fiquei, de repente, quando eu abri, olha a mensagem. Eu achei isso tão interessante, porque eu fiquei muito curioso, mas ele não falava para mim qual era o nome da mensagem. Aí, de tanto insistir, ele falou assim para mim, olha, tá bom, essa mensagem, eu já decorei. Qual a mensagem? O homem de bem. Aí eu fui explicar para ele o que eu aprendi estudando a obra de André Luiz, porque eu sempre vi isso acontecer, pessoas que abriam livros ao acaso, não é? Obras de elevado teor que abrem ao acaso e sai sempre uma mensagem adequada à pessoa. Estou comentando com ele. André Luiz vai explicar que isso é um fenômeno mediúnico. Não é acaso. O anjo de guarda da pessoa, ou mentor, ou espírito protetor, intui a pessoa. É um processo intuitivo. Para abrir naquela posição é quase que automático. É uma intuição automática. Você fica num automatismo tal que você abre e sai a mensagem. Então, é o seu anjo de guarda conversando com você. Essa é uma prática muito comum e que o André Luiz explica que os espíritos aproveitam esses momentos para conversar conosco através da literatura espírita, não é? Da literatura elevada. Ele falou, você acredita nisso? Eu falei, olha, eu tenho certeza, se o André Luiz falou, eu não tenho dúvida. É o seu anjo de guarda, que ele está querendo dizer, para que você não só decore a mensagem, não é? Ali do capítulo, sede perfeitos, o homem no mundo, sede perfeitos, o homem de bem, está querendo que você absorva esses conhecimentos e os aplique na sua existência. Então, os espíritos estão, como disse Allan Kardec, nos acotovelando. Os espíritos estão junto de nós, continuamente, nos exortando a melhorar, se nós quisermos melhorar. Os espíritos também estão se aproveitando dos nossos fluidos, se nós permitirmos a eles que assim o façam. Porque nós estamos vivendo numa permútua contínua de influências. Ora influenciando uns, ora sendo influenciados. Nós temos que aprender a prestar atenção no que pensamos. Deixarmos de só reagir às situações, mas agir. Quando alguém nos ofende, quando alguém fala alguma coisa para nós, o mais comum é a gente, se aquilo nos desagradou,
reagir diante da fala da pessoa. A gente não pensa. Se a pessoa me agrediu, eu reajo. Isso é um estágio primário da nossa evolução. Nós temos que aprender a não reagir, mas a pensar. A pessoa falou algo que me desagradou, eu tenho que pensar antes de responder. A não reagir, mas agir conscientemente. Essa é uma das formas que nós temos de aprender a prestar atenção nos próprios pensamentos. Porque aí, no momento em que eu começo exatamente a ficar atento aos impulsos, eu saio do automatismo. Eu passo a ter controle dos meus pensamentos. Eu posso escolher que tipo de pensamento está invadindo a minha mente e criar um ambiente antagônico às influências perniciosas e me abrir às influências positivas. O Espírito Emmanuel diz que nós podemos colocar um copo de água limpa diante de nós, fazermos uma prece e pedirmos que os benfeitores espirituais coloquem ali um medicamento a benefício nosso, que eles colocarão. Dizem os espíritos, não há prece sem resposta. A ação dos benfeitores espirituais em nossas vidas é muito grande. Nós sempre falamos das influências negativas, mas as influências positivas são muito grandes. Só que nós precisamos prestar atenção nessas influências positivas. Normalmente nós não as valorizamos. Não pegamos o Evangelho, não fazemos uma leitura, não criamos um momento do dia para uma meditação, que nos permite, inclusive, captar energias novas para o enfrentamento das dificuldades da vida. E ficamos nivelando a nossa existência no plano inferior da vida. Nós precisamos transformar o contexto espiritual no qual nós estamos inseridos. Porque as obsessões, as influências negativas existem na Terra porque é um planeta inferior. É um planeta de provas e de expiações em relação a planetas superiores em que a obsessão já foi debelada. Quantas vezes nós atraímos obsessores para junto de nós em função dos interesses que nós mantemos nessas relações? Porque eles nos estimulam. E às vezes, quando o obsessor é afastado por merecimento dele, que não precisa continuar mais nessa condição, então nós sentimos a ausência dessas entidades. André Luiz, no livro Missionários da Luz, narra o caso de uma senhora que mantinha o esposo dentro de casa. Ela o obsidiava depois de desencarnado, porque ele desencarnou e ela ficou tão sofrida, não aceitando a separação natural da nossa curva de vida, não é? Pela desencarnação, aquele luto natural foi se transformando numa depressão tão grave que ela obsidiava o esposo e o retinha dentro de casa, e então eles entravam em processos obsessivos comuns. Ele menciona o caso de um rapaz que sofria o assédio de obsessores ligados a problemas da sexualidade, porque quando esses obsessores se afastavam, ele entrava em tédio. E ele, se sentindo vulnerado na sua sexualidade, ele atraía as entidades de volta. Então, nós podemos constranger os espíritos. Nós podemos perturbar os espíritos. Porque aquela mulher deveria entender que as lágrimas são naturais pela desencarnação, pelo falecimento do cônjuge amado. Mas se isso se transforma em desespero, em revolta, em reclamação, você pode levar perturbação àquele que desencarnou. E não deve ser essa a nossa conduta. Nós devemos levar paz aos nossos afetos que já estão no mundo espiritual, para que eles progridam, cresçam espiritualmente, e não retendo-os magneticamente pelo choro,
pelo desespero, pela inconformação, pela reclamação. Isso é perturbação. Ou então, quando nós estamos com tendências negativas, por atos viciosos, nós também vamos retendo espíritos junto de nós do mesmo teor. Então, nós nos tornamos obsessores deles, conscientemente ou inconscientemente, que ficam presos nesse campo magnético que nós utilizamos a expressão de André Luiz Aura, ou atmosfera fluídica de Allan Kardec. Nós precisamos melhorar as nossas relações com o mundo espiritual. E como fazemos isso? Pela prece, pela oração. A oração é um poderoso recurso em benefício nosso e dos desencarnados. Orarmos a Jesus. Mas também o estudo. Nós precisamos melhorar o nosso conhecimento acerca da realidade espiritual, estudando os temas da alta espiritualidade para aprendermos a viver bem no plano físico. Estudarmos o Evangelho, estudarmos mediunidade, estudarmos o Livro dos Espíritos, as obras que ajudam a entender esses livros, como as obras de Divaldo, as obras de Ivone, as obras de Chico, que elucidam o pensamento de Allan Kardec, porque aí eu vou compreendendo mais. E é através da oração, do estudo, que eu me transformo. E uma forma que nós temos de afastar os maus espíritos, a única forma, é atrairmos a presença dos bons. Os bons espíritos sempre estarão apostos, querendo nos auxiliar. Eu é que preciso me sintonizar com eles, de acordo com os meus ideais. Então, pelo estudo, pela oração e pela transformação moral, que é a transformação psíquica dos próprios comportamentos, que eu atraio os bons espíritos. Eu crio uma proteção para o meu lar, para o meu ambiente de trabalho. Eu irradio a paz para aqueles que estão em torno de mim, porque eu sou capaz de ajudar as pessoas mesmo à distância, pelo pensamento reto, porque nós estamos em rede psíquica. Então, o meu pensamento interfere no outro, sobretudo aqueles com os quais nós convivemos dentro de casa. Orar pelos familiares todos os dias. Porque esse comportamento, sobretudo nesse período de dificuldade, de enfermidade coletiva que estamos enfrentando, é muito importante essa nossa colaboração. Melhorar as nossas relações com o mundo espiritual significa a melhoria da nossa própria psique. Melhorar o enfrentamento da vida, o meu olhar sobre a existência. Deixar de reclamar. Agradecer mais a Deus as oportunidades que estamos tendo, o que recebemos, mesmo as dificuldades, que são as grandes lições da nossa vida. É a mudança psíquica, no esforço da melhoria cotidiana, que nos vai fazer melhorar as influências. Elas sempre existirão, porque elas são benéficas. Elas decorrem da nossa psique, que é naturalmente mediúnica. Mas se nós não cuidarmos, nós podemos fazer da mente a causa das nossas enfermidades. E devemos fazer o contrário, transformá-la em causa da nossa saúde e paz. Muito obrigado, meus amigos. Devolvemos a palavra aos nossos irmãos que estão nos dirigindo aí nos nossos estudos. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão, Jacobson, pelas tuas palavras, né? Reflexões importantes que servem para nós, nosso dia a dia, né? Buscando refletir isso, naquele esforço constante de colocarmos em prática. Então, mais uma vez, receba o nosso abraço, a nossa gratidão pela oportunidade de termos o contato, embora à distância, mas com certeza, próxima do nosso pensamento e do nosso coração.
Muito obrigado, meu querido amigo, pelas tuas palavras mais uma vez. Em nome da Sociedade Espírita Caminho da Luz, agradecemos o teu trabalho. Bem, meus amigos, desde a última segunda-feira, então, nós estamos fazendo a irradiação, as irradiações após a palestra aqui online. Então, vamos convidar os nossos irmãos, aqueles que participam conosco ao vivo, até porque a proposta é justamente de nós, né, levarmos um unitivo a mais, embora todo esse trabalho, né, o que se pegou, né, toda essa vibração, toda essa energia nas palavras do nosso irmão, então vamos buscar também, através da irradiação ao vivo, são um pouco mais de 10 minutos, que vocês fiquem conosco ainda, para justamente recebermos, né, em nossos lares, em nosso trabalho, onde nós estamos no momento, tá bem? Então, convidamos a todos, né, a continuarem com os pensamentos elevados, buscando, assim, a figura amorável do nosso Mestre Jesus, e que possamos estar, então, conectados com a espiritualidade superior. E a cada irradiação, cada item aqui irradiado, nos damos alguns segundos para que os irmãos possam, então, entrar em contato com aquele objeto de nossa irradiação. Vamos, então, iniciarmos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, pelos nossos lares, visualizando toda a estrutura física, desde a porta de entrada, das paredes, do piso, do teto, o nosso lar envolto em muita luz, em muita paz. Aos nossos familiares que convivem conosco. Se tivermos alguma dificuldade no relacionamento, é nesse momento, então, de envolvermos esses nossos queridos em pensamento de paz e esperança, para dissiparmos qualquer sentimento negativo que possa ter em nosso relacionamento. Vibremos, então, pelos nossos lares. Vamos também, meus amigos, meus irmãos, mentalizarmos os nossos moradores de rua, aqueles espíritos que passam por essa provação nessa existência. Jamais devemos julgá-los, porque não conhecemos a história daquele irmão, daquele espírito imortal. Então, por aqueles que nós encontramos em nossa caminhada, em direção ao nosso trabalho, à nossa escola, próximos de nossa residência, aqueles companheiros que muitas vezes batem à nossa porta, pedindo auxílio. Se tivermos esses identificados, podemos visualizá-los também para que eles possam receber, meus amigos, vibrações de esperança e paz e de coragem para buscar assim, então, enfrentar as suas dificuldades no caminho. Vamos pedir também, Senhor, pelos doentes, pelos enfermos, independente do tipo de males que estejam acometidos, nos hospitais, em casa, vítimas de acidentes, enfim. Principalmente por aqueles que nós temos conhecimento, amigos, familiares, e que também possamos, nesse momento, aproveitando essa radiação, mentalizá-los. E
também fica a todos que precisam e que necessitam. Também pelos nossos irmãos desencarnados, familiares, amigos, por esse momento tão delicado, né, que vivemos, essa pandemia, que esse pensamento siga a todos. E podemos também mentalizar aqueles queridos no nosso coração. Pelos asilos, pelos presídios, creches, orfanatos, fazendas de reabilitação, todos aqueles irmãos que lá se encontram, também com testemunho de coragem, de fé, enfrentando as suas dificuldades do dia a dia. Se tivermos algum companheiro, algum amigo, algum familiar, também podemos mentalizá-los nesse momento, que a vibração possa alcançar a todos com muito amor e muita paz. Também pela nossa querida pátria, o Brasil, nesses momentos que estamos passando, além da pandemia, isolamento social também, as questões do governo, que eles possam então se harmonizar, os nossos companheiros que nos dirigem, sendo acessíveis às inspirações, às intuições dos mentores amigos, para que possam conduzir a nossa pátria no caminho melhor possível. Vibremos pelo nosso querido e amado Brasil. Também pelo nosso caminho da luz, pelos trabalhadores, pelos frequentadores, pelos espíritos que vão buscar auxílio, para os nossos irmãos, nossos amigos espirituais, que continuam trabalhando ainda, ajudando, recebendo, atendendo, encaminhando esses irmãozinhos que lá buscam a casa em nível espiritual. E aos nossos trabalhadores, muita fé, muita esperança, agradecendo pelo apoio de todos nas atividades que se seguem, e também aqueles que frequentam nossa casa, sintam-se envolvidos por essas vibrações de amor e paz. Para encerrarmos, meus amigos e irmãos, pela paz do mundo, que esse grande aprendizado desse momento nos fortaleça, tanto em âmbito coletivo, como em âmbito pessoal, fortalecendo e nos melhorando, para seguirmos mais confiantes, com mais fé, com mais esperança, em dias melhores. Mestre amado, nos abençoe na condução de nossa vida. A Deus, provedor maior, ilumine a cada um de nós. Encerramos então a nossa irradiação da noite, desejando vibrações de muita paz, de muita esperança, coragem a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos. Muita paz.